Olá, gente querida, eu sou Breno Brilhante e eu estou aqui diretamente da Feira do Empreendedor de Campina Grande 2025, no Centro de Convenções de Campina Grande. Esse estúdio tá chique. Nós vamos aqui gravar o podcast Cria Comigo. Já que nós falamos de criatividade, nosso podcast se chama Cria Comigo. E as minhas convidadas são tão criativas e vocês vão entender por que elas são criativas. Porque, primeiro, olha só, elas são psicólogas, certo? E unem psicologia com tecnologia. Só pode ter muita criatividade para unir psicologia e tecnologia. E eu não estou falando das suas consultas gratuitas no ChatGPT, viu? É outra coisa. Então recebam com muita alegria nossas queridas Paula, vulgo Paulinha, tia Paulinha e Eduarda, vulgo Duda. Elas são psicólogas da clínica Raízes. E aí, meninas, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer enorme, né? Estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, porque isso é um assunto tão assim, necessário a gente conversar sobre saúde mental e ainda tecnologia. Só que aí é o seguinte, vocês escolheram, não sei se foram vocês que escolheram o nome da clínica de vocês, Raízes, né? E raiz lembra muito a coisa propriamente dita raiz, origem, não é Nutella, né? É raiz. Como foi inspirado esse nome Raízes? De onde veio? Por quê? Bem, a inspiração, quem teve a ideia fui eu, né? Nós éramos 3 sócios e cada um foi dando uma ideia. E eu tive a ideia da Raízes, né? E fiz até um poema para poder convencê-los de raízes, né? Então, basicamente é a estrutura, né? A estrutura de qualquer planta, ela começa primeiro debaixo da terra, crescer suas raízes para poder suportar a sua saída e seu peso e também é um local onde se nutre. Então, a planta ela é nutrida pela raiz, né? O que está debaixo da terra, o que está escondido. Então ela pode ser bela, ela pode ser frutífera, ela pode ser saudável, mas tudo depende da raiz. Entendi. Então é a base, né? Isso. É de onde vem a saúde da planta. Uhum. Nesse caso, desculpa, né? Te cortei. Sim, pode falar. Assim, raízes fortes, frutos saudáveis. Então, ótimo. Essa é a ideia. É isso mesmo. Se você nutre, você vai ter frutos saudáveis por toda a vida. Então, meninas, a gente tem falado muito sobre saúde mental. A TV, a internet fala, todo mundo está falando sobre saúde mental. Atletas estão falando sobre saúde mental. E existe também, né, a gente sabe que o uso da tecnologia de forma irresponsável, de forma desequilibrada, vai afetar a saúde mental. Isso já é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas o que me deixa muito surpreendido e interessado sobre o que a gente vai conversar hoje é que vocês conseguiram unir a psicologia com a tecnologia, com esse equilíbrio para trazer saúde. E eu queria saber de vocês como é esse casamento, como são essas ferramentas que deu tão certo a tecnologia para ajudar a saúde mental. Quer começar? Bom, tudo começou, né? Depois da pandemia, a gente viu um aumento das consultas online, né? Na pandemia já começou, então já foi uma coisa boa que a IA trouxe, né? Por causa do isolamento e tal. Aí hoje, o que está acontecendo? Isso se abrangeu de uma forma assim rápida. Por quê? Principalmente para quem, né, empreendedor, empresário, flexibilidade de horário, deslocamento, né? Então a importância de trabalhar a saúde mental, de cuidar da saúde mental, primeiro já veio aí através das consultas online, né? Inclusive a Raízes está aí, né? A gente trabalha com vários horários, flexibilidade, horário tanto à noite ou também nos primeiros horários da manhã e também no mundo todo. Nós atendemos brasileiros no exterior que precisam. Meu terapeuta é de São Paulo. Olha aí, tá vendo? Aí admiro. Pois é, então nós temos pacientes em todos os lugares do Brasil, inclusive no exterior, né? E também na Europa, Portugal, Estados Unidos legal. E tudo mais. Brasileiros que estão lá. Então a tecnologia já nos ajuda aí. E também a Raízes vem com uma inovação total, que são os óculos, né, Duda? Que a Duda pode falar mais. O que? Os óculos? Os óculos de realidade virtual, né? Tá, mas antes essa aí agora eu fiquei interessado. Agora eu fiquei interessado.
Mas voltando um pouquinho só para as consultas online, né? O que é importante, o que é muito importante nisso também é a questão cultural, né? Então, um brasileiro que está morando em outro país, que precisa de terapia, você vai ter um acompanhamento terapêutico com alguém da região, a cultura é completamente diferente. Isso mesmo. Então a questão cultural, tanto mundial como regional, é muito importante. Ei, meninas, e vocês sabem que eu trabalho com intercâmbio, né? Dá essa dica para os nossos intercambistas viajantes. Quando forem, vocês podem ter assistência psicológica com pessoas da sua cultura, com brasileiros, através de consultas online, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é presencial, só que ele passou num concurso e foi passar um tempo fora na Europa. Certo. E a gente continuou a terapia online, então facilita muito, né? Então a questão cultural, ele precisava de continuar o acompanhamento, então não teve perda nenhuma, né? Então foi muito importante. E qual é a inovação com esses óculos? Que eu fiquei super, hiper, mega Ranger curioso. Bem, são os famosos MetaQuest, né? É o mais famoso. E a gente usa a realidade virtual, aí já mais para a parte da neuropsicologia, que eu também sou neuropsicóloga, né? Então, a psicologia não abrange só a psicoterapia, mas também as avaliações. Então, a gente avalia como está todo o funcionamento cognitivo, emocional e de personalidade através de avaliação neuropsicológica, que é realizado de forma tradicional, que é no papel, é na clínica. Só que agora a realidade virtual veio com alguns testes de atenção, de memória e de funções executivas que podem ser realizados através do óculos com a realidade virtual. E são já testes que têm evidência científica, eles são registrados, eles foram criados na Europa, eles vieram de Madrid, eles já são utilizados em todo o mundo e há pouco tempo chegou aqui no Brasil. Então, é para qualquer idade? Porque óculos parece que a gente lembra logo que é para adolescentes, esses óculos de realidade virtual, ou qualquer idade pode fazer uma avaliação dessa usando esses óculos? Olha, a partir de 6 anos. A partir de aí 6 anos. Existem atividades para... algumas são para a partir de 6 anos, outra a partir de 12 anos, outra a partir de 16 anos, mas vai até 90 anos. Olha! Então, por exemplo, uma pessoa que está com Alzheimer, né? Então, a gente tem um teste de memória que vai acompanhando com frequência para ver como é que está a evolução. Através desses óculos, você faz esses testes. Isso. Mas olha que interessante. E essa avaliação, por ser usado um óculos de realidade virtual, essa avaliação, vocês têm o acesso dessa avaliação mais rápido do que no convencional, em papel? E qual é a vantagem de ser com óculos de realidade virtual? Isso, com óculos é mais preciso, porque a gente chama de avaliação ecológica, porque a gente coloca, com a realidade virtual, a gente coloca o paciente num ambiente do dia a dia. Por exemplo, o school, que é para crianças, a gente coloca ele dentro de uma sala de aula. Ele se enxerga dentro de uma sala de aula. Isso, aí as atividades são feitas lá. Então você vai ver a atenção da criança já dentro de uma sala de aula, não com testes de marcar. Interessante. Então vocês não precisam ir para a escola em loco para avaliar a criança. Você pode perceber as reações dela simplesmente ela usando o óculos. Isso mais dinâmico, a criança motiva, né? Motiva. Com certeza. Eu quero usar. Não sou criança, mas eu quero usar. Não, e é para todas as idades, né? Até 90 anos. Então, ele serve tanto para avaliação, como também posteriormente para reabilitação em caso de AVC ou cirurgias, né, neurológicas. E estimulação para quem são para transtornos de neurodesenvolvimento e para Alzheimer, né? Então tem a estimulação que é para diminuir a perda no caso do Alzheimer e na criança estimular para ela evoluir aonde ela está com declínio cognitivo. Então o adulto, a família que procurarem vocês lá na Raízes, elas vão ter essa possibilidade de ter essa avaliação e esse acompanhamento de vocês com óculos de realidade virtual. Sim, uma novidade, né, que está chegando aqui, não pode perder. Tá vendo, gente, que criatividade. Mas, Duda, Paula, eu quero entrar num assunto polêmico. Polêmico. A IA, inteligência artificial. Pensa num negocinho legal. Negocinho, né? Como é que eu chamo um negócio de IA de negocinho, hein, Estevam?
pense numa conquista, né, interessantíssima, inteligente, o nome já diz, tem mudado a história da humanidade, mas a gente, vamos logo no ponto. A gente tem visto muita gente consultando, né, a IA, por exemplo, o ChatGPT, para fazer consultas psicológicas, até de nutrição, até consultas médicas, não é? O que é que vocês acham disso? O que é bom, o que é ruim? Quais são os riscos sobre a utilização da inteligência artificial para consultas? Ah, eu estou ansioso, deixa eu perguntar aqui para o ChatGPT. O que é o risco? O que é o bom? Se é que existe algo bom nisso? Eu sempre penso que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Perfeito. Né? Então, assim, a gente não pode fechar os olhos e falar que não é bom. Tem coisas que vai dar certo, né? As plataformas e tal. Agora, quando a gente fala de sessão, quando a gente fala de terapia, é um pouco mais complicado. Por quê? Primeiro que a gente tem a privacidade dos dados, né? Você tá lá, tá aberto, tá numa rede. Então já não tem a segurança. Gente, a privacidade dos dados, não tinha pensado sobre isso. Já começa por aí, né? Você tá aberto, tá lá numa rede, né? Os algoritmos estão lá, então não tem privacidade. Outra coisa, a responsabilidade legal dali, porque tá, você tá numa crise de ansiedade, você pergunta pro chat GPT, né? Aí você pergunta, eu tô com uma crise de ansiedade assim assado, e ele vai falando pra você até a página 2. Só que se a crise evoluir, quem vai te socorrer naquele momento? Qual é a intervenção? Como é que ele vai mudar a intervenção ali para ser cirúrgico, para realmente minar a crise? Então, tem várias coisas que a inteligência artificial não consegue suprir, né? Aquilo que o humano está lá pronto para fazer. Porque são as ferramentas básicas que ela dá ali, né? Mas a pontual, que é necessária, que é individual de cada ser humano, ela não consegue chegar a esse ponto. Duda, Paulinha, deixa eu confessar uma coisa aqui pra vocês. Vocês vão ficar com raiva de mim, não, né? lá vai, vamos ver. Estevão já tá me olhando com cara de julgador. E você que você está me assistindo, talvez você já tenha feito isso. Mas eu já tive um desconforto emocional e fiz perguntas pro ChatGPT para ver como ele poderia me orientar. A primeira instância eu achei muito legal, porque ele me elogiou. Muito obrigado por você estar se abrindo conosco, confiando, estou aqui para te ajudar. E ele pontuou algum protocolo, mas foi exatamente o que você falou, Paulinha. Foi bem assim, foi até a página 2. Então a opinião que eu tenho como um leigo, porque eu não sou psicólogo, foi primeiro, o que estava lá ficou muito generalista, ficou uma coisa muito geral, parece que era uma coisa que todo mundo já sabe. E ao mesmo tempo eu senti, sabe o que? Falta do confronto, daquele cascudo que às vezes, na alma, que às vezes o terapeuta nos dá para a gente pensar de verdade. E aquela identificação realmente humana, saber quem eu sou de verdade, né? Então, baseado nisso, eu queria que vocês falassem para mim e para o pessoal que está assistindo, certo? Até que pontos eles podem usar a inteligência artificial e quais são os benefícios reais de uma terapia com vocês, com o psicólogo, com a psicóloga. Posso começar? Bem, a gente tem que separar aí, né, o que é máquina e o que é gente, o que são pessoas. Então, a máquina, ela não consegue olhar numa terapia, ela não consegue ler teu comportamento, né, a parte comportamental, ela não consegue decifrar um silêncio, decifrar um desvio de olhar. Então, essas coisas é o ser humano que vai fazer. A pessoa pode nem saber o que é que ela está procurando, mas o comportamento dela fala e a gente percebe e vai aprofundar nesse assunto. É a sensibilidade, né? A subjetividade que cada um tem. Isso a máquina não percebe, tanto que você falou. É genérico, né? Ela vai lá e fala, então até a página 2, beleza. Mas e depois? E se eu tenho algo mais profundo, uma demanda mais complicada? Ela não vai saber. E tem um estudo, inclusive, da APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Eles fizeram uma pesquisa com adolescentes, porque eles viram que os adolescentes é o maior número, né? É um grupo específico que mais procura a IA para fazer terapia.
né? E aí, são os adolescentes. E aí eles começaram a fazer essa pesquisa e redigiram um documento falando que os adolescentes, principalmente com depressão, que procuraram, viram uma melhora até certo ponto, mas depois houve uma regressão. Por quê? Porque gerou dependência e isolamento social. Né? Então eles começaram a se isolar e ficaram dependentes daquilo e chegou um momento que eles sentiram a necessidade da interação humana, que não tem. Exato. Mas existe pelo menos alguma coisa que a IA pode nos favorecer, pelo menos qual é o limite do saudável para consultar a IA? Ou não consulta de jeito nenhum? Eu acredito que as ferramentas que são utilizadas para emergência, justamente as ferramentas de você estar numa crise de ansiedade, né? Então, vai lá, respira, Então, ele tem algumas ferramentas que são informações básicas para te ajudar a aliviar naquele momento. Mas eu não sei se na sua pesquisa, que normalmente que eu já fiz para tentar entender, lá embaixo diz assim: procure um profissional para lhe ajudar. Ele falou para mim isso. Valeu, chat. Valeu, tanto que na sexta-feira eu já corri pro meu psicólogo lá de São Paulo. Então essa informação não é falada, né? Não é aceita, você não aceita isso, você está jogando fora. Qualquer pessoa que vai procurar, ele sempre vai colocar lá embaixo, procure um profissional para lhe ajudar. Interessante, né? Eu fico pensando assim, nós seres humanos, nós fomos criados para sermos relacionais mesmo, né? Então é a relação que cura, é a relação que desenvolve a gente, né? E infelizmente algumas pessoas procuram as máquinas. Então, baseado assim nessa reflexão, eu queria que a gente concluísse pensando sobre o futuro. Vocês, como pessoas que são da área de psicologia e também estão unindo a tecnologia à psicologia, como é que vocês estão enxergando o futuro? Próximos anos, como é que vai ser essa utilização? Será que as pessoas vão estar mais conscientes, vão estar melhores ou mais dependentes? Será que já dá para avaliar alguma coisa sobre o futuro? Difícil essa pergunta, né? É, difícil. Então você que é o próximo entrevistado, você vai lá se preparando, hein? Por que é difícil? Se a gente parar racionalmente hoje, com o cenário que nós temos hoje, tende a piorar. Porque as pessoas estão em relações líquidas. Elas não querem aprofundamento, elas não querem sentir. Líquidas, é verdade. Né? Então, o que o chat está fazendo? Ele está escancarando que as pessoas não querem sentir. Então, vamos lá, eu quero isso, eu manipulo o diálogo, então ele vai falar pra mim aquilo que eu quero. Isso é verdade. Ele falou pra mim o que eu queria ouvir. Olha aí. Por isso que não há o confronto. Já não gostei de você mais, viu? Por isso que não há o confronto. Porque tem questões que até você mesmo não sabe que você tem aquela questão, que é o psicólogo que vai ali na terapia observar o que causou aquilo em você. E vai fazer você refletir e se encontrar, né? Através de uma escutativa, não é? Eu preciso escutar, eu preciso estar lá pra você e por você. Todos os meus sentidos estão prontos para te ouvir. Estão ali só para você, é o teu momento. O ChatGPT não. Né? Ele não consegue ver isso. Então é muito difícil a gente falar assim, vai melhorar? Não sei. A gente gostaríamos que sim. Mesmo, Agora, não dá para fechar os olhos e falar que tem coisas muito boas, como o nosso óculos, né? Então a gente tem que saber dosar e usar aquilo que tem de melhor pra gente evoluir. Não dá pra saber se o futuro vai melhorar, mas dá pra saber que o seu futuro pode melhorar. Então o seu futuro pode ser melhor se você procurar um profissional preparado, humano, de carne, osso, olho, lágrima e abraço. Eita, quase que eu fui um Ariano Suassuna agora. De preferência na Raízes, né? Estamos lá pra atender vocês, claro. Meninas, vocês querem deixar mais algum recado para os nossos ouvintes e telespectadores? Olha, eu quero falar que ainda tem um certo tabu, né, com a terapia, com a psicoterapia, mas é importante. Nesse mundo, a gente precisa entender que não dá para caminhar só. Né? Tem coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa procurar ajuda. E entender, autoconhecimento é a base de tudo. Como é que eu vou ter frutos fortes se minha raiz está rasa? Perfeito. Tá? Então, procure. Arrasou, Paulinha. Tia Paulinha. Tia Paulinha, porque ela já foi professora e as crianças chamavam ela de Tia Paulinha. Só um segredo entre nós. E aí, Duda, quer deixar algum recado? Complementando Paula, né, a gente tem que entender que assim, você
procurar alguém para conversar, desabafar, a outra pessoa não tem um preparo de te escutar realmente, de escutar e fazer você refletir sobre aquilo, fazer você perceber suas escolhas e quem é você no mundo, né? Então a gente é preparado para isso, o profissional é preparado para isso, e não só para incentivar, criticar, né, julgar. Então a gente não tá numa terapia para isso, a gente tá para te acolher suas demandas, né, e te ajudar a caminhar para que você futuramente caminhe sozinho. É isso. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Obrigado, tá? Estivemos aqui no podcast Cria Comigo e eu sei que você foi muito inspirado com esse bate-papo aqui com as meninas. Obrigado, hein? Grande abraço para vocês e sucesso aí, tá? Tchau.